Fé e obras. Este será o título da nossa quinta lição, do terceiro trimestre do ano de 2023, da classe juvenis. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Hoje estou aqui para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo nesta revista em que nós estamos estudando sobre as epístolas gerais. E hoje nós iremos mais uma vez estudar sobre a carta de Tiago. É a nossa segunda aula, estudando um pouquinho mais sobre a carta que o irmão do nosso Senhor Jesus nos escreveu. Nesta aula, que está programada para o próximo domingo, dia 30 de julho, nós estudaremos sobre a fé e as obras. Nossa leitura bíblica em classe conta com os seguintes textos. Primeiro, Tiago, capítulo 1, versículos 26 ao 27. Depois, Tiago, capítulo 2, versículos 1, 2, 14 e do 17 ao 26. Vamos ler juntos? Nos diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Nós temos aqui então o apóstolo Tiago, pastor da igreja em Jerusalém, irmão do nosso Senhor Jesus, nos dizendo, nos escrevendo a respeito do que ele considerava de como a fé precisava ser aperfeiçoada pelas obras, de que o fato de que alguém se dizia cristão, aceitava Jesus, levantava sua mão e estabelecia esse compromisso com o Senhor, era batizado em nome de Jesus, esta pessoa precisava também refletir em suas obras, em sua vida, em suas escolhas, no seu cotidiano, aquela fé que ela tinha professado. Como objetivos da nossa aula, nós temos os seguintes. Primeiro, compreender a distinção entre religião vã e pura. Segundo, entender que Deus não discrimina as pessoas e que isso é pecado. Terceiro, ensinar que quem tem fé realiza boas obras. Aqui no nosso primeiro tópico, nós temos o seguinte: a verdadeira religião. A Bíblia, em Tiago Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, traz o termo grego treskeia, o que pode ser traduzido como religião. Não sei se é assim que se pronuncia, não tenho domínio de grego, mas pelo que eu dei uma pesquisada, se pronuncia treskeia, que pode ser traduzido como religião, e que compreende os conceitos teológicos e a vida devocional em relação à divindade de um indivíduo. Tiago, então, põe, como se diz, o dedo na ferida, fazendo a diferença entre o falso e o verdadeiro adorador. Primeiro subtópico, religião vã. Tiago alerta para quem não refreia a sua língua, ou seja, para quem não controla as suas palavras, que a sua religião é vã, ou seja, não vale nada. Temos de ter muito cuidado para não falar palavrões, piadas imorais, racistas, críticas públicas à doutrina da igreja, o que pode escandalizar o evangelho, e vir a ser um problema. Então a lição, inclusive, ela nos fala:
Se há problemas na igreja, procure o seu pastor e converse com ele. Infelizmente, hoje, na época do tribunal das redes sociais, existem os especialistas em tudo, né, nas redes sociais. Aquela pessoa que ela sabe opinar desde quem deve ser o melhor presidente da república, como quem deve ser o técnico da seleção. Todo mundo tem a sua opinião e ela é, assim, muito respaldada, né, cheia de eu acho, eu vi, porque no meu tempo, porque isso, porque aquilo. Veja que neste período em que nós vivemos, é muito comum que se façam muitas críticas a igrejas, que se façam muitas críticas a pastores, mas nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, pois, como diz Tiago, aquele que não controla as suas palavras, que não refreia a sua língua, aquele que é apressado em falar e tardio em ouvir e tardio em irar-se, acaba por cometer, muitas vezes, alguns erros que não precisariam ser cometidos. Acaba por levantar polêmicas que não precisariam ser levantadas. Então, como Tiago nos diz para ser tardios em irar, né, para ser tardios em responder, né, para focar em ouvir primeiro, o fato de nós termos dois ouvidos e uma única boca é bastante pedagógico, né, já nos demonstra que nós precisamos sim ter controle da língua. E Tiago vai além, porque o apóstolo ele nos diz o seguinte, que aquele que não controla as suas palavras, aquele que não tem domínio da sua língua, aquele que não consegue segurar uma ofensa, uma piada de mau gosto, aquele que não consegue ficar quieto, sabe aquelas pessoas assim, ai, bateu, levou, ai, falou, escutou, não tem sangue de barata, sabe essas afirmações que muitas vezes a gente faz como se fossem boas, mas que não são cristãs? Tiago nos diz que aquele que é dessa forma, a pessoa que age assim, a fé dela é vã. A religião dela é vã, não vale nada. Então aqui nós temos essa explicação. Assim, continuando aqui o nosso segundo parágrafo, a nossa fala nos denuncia, como aconteceu com Pedro, que está lá nos registrado em Mateus capítulo 26 e no verso 73. Pois ela demonstra que quem verdadeiramente nós somos. Sabe aquela expressão antiga de mãe, de vó, que a boca fala daquilo que o coração está cheio? Às vezes as pessoas falam algumas coisas e depois elas dizem, brincadeirinha. Só que já foi falado. Uma palavra lançada, muitas vezes, em direção a uma pessoa, às vezes pode fazer com que ela não se sinta bem. Às vezes pode magoar e às vezes pode destruir a fé de uma pessoa. Quantas pessoas nós não conhecemos que deixaram a igreja porque foram maltratadas, porque não foram bem recebidas, porque ouviram aquilo que não gostariam de ouvir? E eu sei que a gente pode argumentar do outro lado dizendo, mas Jesus vale tão pouco? Ok. Só que nós precisamos pensar o seguinte, que eu não seja pedra de tropeço para o meu irmão. O meu irmão precisava ter uma fé mais fortificada, mais fortalecida? Ok, mas e eu? Será que, como nos alerta Tiago, eu não deveria controlar as minhas palavras? Às vezes nós agredimos as pessoas com a nossa forma de falar. Às vezes não foi nem o que foi dito, mas como foi dito. Então é muito importante que nós cristãos saibamos usar a nossa língua. Saibamos que ela pode agir contra a vida de uma pessoa, que ela pode ser um caminho para edificar a vida de alguém, trazendo uma palavra de sabedoria, uma palavra de edificação, lendo um texto bíblico, como também ela pode destruir a fé de alguém que já se encontra enfraquecido. Então que nós tenhamos em mente, como o Tiago conclui nos dizendo, que quem se diz cristão e que fala e escreve o que quer, quando quer, do jeito que quer, deu na telha, falei, escrevi, veio aqui, falei, essas pessoas estão enganando o seu próprio coração. E ele vai além, elas não entrarão no céu. Então é muito necessário que nós consigamos refletir juntamente com os nossos juvenis neste domingo o fato de que a forma como nós falamos, o que nós falamos, do período em que falamos, no tempo em que nós falamos, ela diz muito sobre a nossa fé. Porque o fruto do Espírito faz com que nós desenvolvamos o domínio próprio. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, nossa, irmã Damaris, você não sabe como é difícil para um sanguíneo, para uma pessoa colérica, segurar a língua. Eu sei, eu sou colérica. Muitas vezes é como se eu ouvisse o Espírito Santo me dizendo, fica quieto. Porque eu tenho uma tendência a falar bastante. Então o que eu estou dizendo aqui para os irmãos é uma das áreas em que eu mais tenho dificuldade de me segurar, de falar menos, de ouvir mais. Essa necessidade de falar que o sanguíneo tem, que o colérico tem, que professores têm, em geral, ela precisa ser domada, controlada, porque se a gente fala demais, a gente com certeza vai acabar ferindo as pessoas, até pela quantidade de palavras ditas. Então que a gente possa
permitir que o Espírito Santo controle a nossa vida, o nosso temperamento, as nossas palavras, porque isso reflete a nossa fé. Quanto mais perto nós estamos do Senhor e quanto mais nós caminhamos ao lado dele, mais nós conseguimos desenvolver o fruto do Espírito. Quanto mais distante nós estamos do Senhor, menos domínio próprio nós temos, menos compaixão, menos amor pelo nosso próximo, e isso se reflete na nossa prática. É por isso que Tiago nos alertava dizendo que a fé sem obras é morta. Porque se eu digo que tenho fé, mas não consigo agir com compassividade com o meu irmão, então muito provavelmente, a minha fé morreu e eu ainda nem percebi. Vamos continuar. Segundo subtópico, religião pura. Por outro lado, em Tiago, capítulo 1, versículo 27, orienta-se sobre o verdadeiro andar com Deus, a religião pura, que pode ser observada por condutas no cotidiano da vida, quais sejam visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A Bíblia aqui fala sobre o amor ao próximo e a Deus, sendo que os órfãos e as viúvas representam todas as pessoas vulneráveis, que precisam de nós e que estão próximas, sejam nossos familiares, amigos, vizinhos ou conhecidos em geral, ou mesmo pessoas desconhecidas, os quais necessitam de uma atenção especial. Guardar-se de envolver-se com os pecados é amar a Deus, afinal, quem se faz amigo do mundo se constitui em inimigo de Deus, como nos alerta Tiago no capítulo 4, versículo 4 de sua epístola. Quem se constitui em amigo do mundo se torna imediatamente, automaticamente inimigo de Deus. Porque o mundo, ele aplaude condutas que o cristianismo não aplaude. É importante nós nos lembrarmos que Tiago está falando aqui a respeito de acepção de pessoas, de domínio próprio, de tratar bem as pessoas sem olhar a quem, né? Não importando a pessoa que esteja do seu lado, para o mundo que ele escreveu, para o contexto histórico daquela igreja, para o que acontecia naquele mundo, era algo muito revolucionário. Este contexto histórico considerava a humildade, considerava o ato de ajudar o próximo, de ajudar uma pessoa menos favorecida, o ato de não fazer acepção de pessoas, algo vergonhoso, algo de uma pessoa fraca. Inclusive, nesse período, existiam diferenças entre valores de pessoas. Um cidadão romano era considerado alguém com muito mais valor do que um judeu. Então, perceba que Tiago estava falando num período para uma igreja, para um povo, que sofria na pele os efeitos de uma cultura caída. E Tiago estava dizendo, se vocês abraçarem os padrões deste mundo, se vocês se constituírem amigos deste mundo, vocês serão automaticamente inimigos de Deus. E o mesmo vale para nós. O que o mundo de hoje nos diz? O mundo diz para nós amarmos todo mundo. Só que tem uma questão nesse amor. Não é um amor cristão. É um amor no sentido de que deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem, desde que o que elas estão fazendo não seja apontar os nossos erros. Então, como cristãos autênticos, nós precisamos corrigir uns aos outros em amor, suportar uns aos outros em amor. A família da fé é um local onde encontra-se correção em amor. É na igreja que os nossos irmãos são discipulados em amor, porque esse é o significado do cristianismo. Mas o mundo ele não quer ser corrigido nem com amor. O mundo quer fazer o que for, né, o que der na telha. Eu sou o que eu quiser ser, eu faço o que me der vontade. E nisso, desde que não seja ser cristão. E daí já é fundamentalista, retrógrado. Vira e mexe, eu recebo um comentário aqui no YouTube. Esse é seu discurso fundamentalista, não sei o que. Bom, as pessoas podem ser o que elas quiserem, menos cristãos. Então perceba que no mundo de hoje, abraçar o que o mundo diz também significa ser inimigo de Deus. Então é como o Tiago estava nos aconselhando, né? Guardem-se de se envolver com os pecados, guardem-se. Que os nossos juvenis sejam alertados por nós, professores, de que nós precisamos guardar o nosso coração, guardar a nossa mente. Se nós estivermos em contato todos os dias com filmes, livros, músicas, propagandas que expõem o corpo, que objetificam a mulher, né, que reduzem o corpo humano a algo responsável por dar prazer, se nós fizermos isso, será muito difícil considerar a palavra de Deus verdade. Porque nós estaremos entregues, né? O nosso olho vai ver algo e vai desejar. Então, que nós possamos nos guardar dos pecados. Muitas vezes nós temos alguns juvenis que vão precisar silenciar as redes sociais, talvez deixar as redes sociais por um período. Eu me lembro de uma adolescente, quando eu estava liderando
o grupo de jovens, ele já cantava conosco, tocava para nós. Ele disse: irmã, eu não tenho celular porque eu não posso no momento. Ele falou: eu não consigo me segurar diante das tentações que ali se apresentam. Então a minha escolha foi não ter celular. E nós, para falarmos com ele, falávamos com os pais, porque era uma escolha dele. Ele já tinha 16 anos de idade e ele falou: para mim não dá. Eu identifiquei que esta é a minha fraqueza. Então eu preferi abrir mão, porque como eu não sei me controlar agora, eu preferi deixar de lado e conseguir ter uma vida pura. Foi um dos testemunhos mais lindos que eu já ouvi de um menino, de um rapaz que por livre e espontânea vontade falou: eu vou para o céu, mesmo que isso me custe não ter um celular, porque eu não sei lidar com essas tentações ainda. Então que este exemplo deste rapaz, deste adolescente, possa ser utilizado também por você, professor, para os seus juvenis. Talvez você tenha outro exemplo aí na sua congregação, né, ao longo da sua caminhada com o Senhor, na sua caminhada de liderança, você conheceu outros adolescentes, outros jovens, que conseguiram se abster de pecar porque fizeram escolhas mais duras. E às vezes isso nos é necessário, para que nós possamos nos guardar de pecar. Vamos continuar? Segundo tópico, acepção de pessoas. Continuando no assunto do amor ao próximo, Tiago agora se dedica a 9 versículos para explicar sobre a importância do amor, para criticar a diferença de tratamentos que também pode ser dada entre pessoas abastadas, pessoas ricas e pessoas pobres. Então, primeiro subtópico, preconceito. Tiago identifica comportamentos na igreja que não agradavam a Deus, quando tratavam diferentemente ricos e pobres, que é o preconceito. Aliás, esse problema acontecia também em Corinto, ou seja, não era uma novidade entre os cristãos primitivos. Em Jerusalém, há um registro em Atos, no capítulo 6, da discriminação que acontecia em relação às viúvas que não eram judias. Uma palavra, né, que pode ser caracterizada como um etnocentrismo. As judias gregas, né, algumas estavam ali presentes e eles estavam distribuindo o alimento de forma diferente. Eu falei judias gregas, enfim. Entre as cristãs, que eram judias, que eram convertidas ao cristianismo, e as pessoas de outras nacionalidades, no caso as gregas, que também se convertiam ao cristianismo e que estavam recebendo menos alimento por conta dessa distinção entre pessoas de nações diferentes que se fazia naquele período. Então a Bíblia nos mostra que isso acontecia também na igreja. Mas o Senhor, o nosso exemplo, ele nunca concordou com qualquer tipo de preconceito. Fosse ele racial, já que Jesus falava com os samaritanos, fosse ele social, já que Jesus tratava bem tanto os pobres como os ricos, tanto os doentes como os sãos, ou fosse ele religioso, né? Já que Jesus conversou com a mulher samaritana e se revelou como o Messias para ela. Este, inclusive, foi uma das razões pelas quais, né, seus compatriotas judeus tinham ódio por Jesus. Existia uma oração que acontecia entre os judeus nesta época, que era assim: Senhor, obrigado por não ter nascido mulher, porque existia ali, né, uma ideia de que o pecado só tinha vindo à humanidade por conta da mulher, porque era culpa da mulher, e obrigado por não ser samaritano, porque o samaritano era a mistura de judeus com outros povos. Então eles não queriam ser misturados, eles queriam ser judeus de forma integral, e também não queriam ser mulheres. Então essa oração era muito, muito comum de ser feita. Então imagina como provocou um ódio nos judeus o fato de Jesus estar sentado no poço, naquela passagem registrada em João, no capítulo 4, quando Jesus para conversar com uma mulher samaritana de procedência, né, duvidosa, porque ela estava ali ao meio-dia, justamente porque ela já tinha uma infinidade de maridos. E Jesus estava sentado no poço conversando com aquela mulher. Então isso provocou um verdadeiro ódio entre os compatriotas de Jesus, que eram os demais judeus. Mas isso nos mostra que o nosso mestre não fazia acepção de pessoas. Jesus, que é o nosso exemplo em tudo, porque em tudo foi tentado, mas não pecou, nos mostra ao longo de sua caminhada que ele não fez acepção de pessoas. Que ele atendeu as viúvas pobres e necessitadas, mas também atendeu Zaqueu, que era um rico, que ficou rico de uma forma ilícita, né? Porque estava ali sendo um cobrador de impostos para o Império Romano dos seus próprios compatriotas. E Jesus atendeu a todos eles. Jesus atendeu a Jairo, mas também atendeu a mulher do fluxo de sangue, mesmo que Jesus nem soubesse que ela estava ali. Quer dizer, o texto ainda nos fala, né? Jesus é soberano, Jesus é Deus, ele sabia que ela estava ali, mas não houve intenção, não teve um diálogo antes.
Ela foi muito corajosa e tocou em Jesus antes de conversar com ele. Mas veja que Jesus a atendeu, depois o Senhor falou com ela. Então Jesus tratava todos de forma igual, ele falava com todas as pessoas, ele se comunicava. Ele curou tanto mulheres como também curou a homens. Jesus atendeu judeus, mas também atendeu samaritanos. Atendeu até a mulher de Ciro Fenícia, aquela mãe clamando pela vida de sua filha. Atendeu o centurião romano. Então perceba que Jesus não fazia acepção de pessoas. Por que é que nós faríamos? Tiago, como pastor da igreja em Jerusalém, está dizendo, meus irmãos, a nossa fé sem obras, a nossa fé com acepção de pessoas, né? Você crê em Deus, crê em Jesus, é cristão, se batizou, mas faz acepção de pessoas, então a sua fé é morta. Este era um aviso de Tiago. Aqui no segundo subtópico, ele vai falar o seguinte, sobre o pecado. Tiago, por fim, no capítulo 2, versículo 9, diz que quem faz acepção de pessoas, ou seja, tem preconceito, comete pecado e pode ser considerado como alguém desobediente. A epístola de Tiago tirava a máscara de comportamentos errados que eram praticados na igreja primitiva, colocando as pessoas que assim agiam nos seus devidos lugares, mostrando que elas eram pessoas desobedientes. Como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, todos os seres humanos, todos, independente de seu status social, de sua intelectualidade, do seu prestígio, de sua cor de pele, enfim, todas as pessoas merecem ser bem tratadas. Deus não distingue as pessoas utilizando essas categorias estabelecidas por alguns. Por isso, nós, servos do Senhor, também devemos fazer o mesmo, amar a todos com o padrão de Jesus. Amém? Terceiro tópico, boas obras, uma necessidade. Primeiro subtópico, amar de fato e de verdade. Em Tiago 2, do 15 ao 18, existe a advertência de que devemos praticar boas obras que demonstram a vitalidade da nossa fé em conformidade ao que tinha sido ensinado por Jesus e posteriormente pelos apóstolos, Paulo e João, revelando um dos grandes perigos da vida cristã. Qual é esse grande perigo da vida cristã? Acreditar que o viver cristão se resume a crer em Deus e a frequentar os cultos. Aqui está um grande perigo nosso. É acharmos que nós podemos falar, não, eu creio que Deus existe, eu creio que Jesus veio, eu creio. Quanto a crer, 10 de 10. Quanto a ir aos cultos, estou lá toda semana, né? Não estou conseguindo ir durante a semana, mas aos finais de semana estou sempre lá. 10 de 10, lindo, maravilhoso. Tá, mas e as nossas obras? E ao longo da semana, como nós estamos vivendo? Como que nós interagimos com as pessoas? Como nós falamos com os nossos pais, por exemplo? Como que os juvenis conversam? Em que tom eles falam com seus pais? Com seus irmãos em casa? Com os professores? Com os colegas na sala de aula? Como eles conversam? Como eles interagem com as pessoas? Será que as pessoas conseguem enxergar Cristo neles? Ou será que no meio da rodinha eles são só mais um? Fazendo piadas sem graça, fazendo piadas com conotação sexual, fazendo piadas que objetificam o corpo, fazendo piadas que vão denegrir a imagem de alguém. Como será que os nossos juvenis têm se comportado? Percebe que um dos maiores perigos nossos é acharmos que nossa vida cristã se resume a, Senhor, eu creio que tu existe, amém. Aquela oração rapidinha antes de dormir todos os dias, né? Meio de joelho, meio levantando para querer deitar já. E aí ir aos cultos. Não, cristianismo não é isso. Cristianismo vai muito além. Tiago está numa época em que era muito difícil ser cristão, em que existia uma perseguição declarada dos próprios judeus, que não aceitavam judeus cristãos, porque para eles era uma vergonha que alguém cresce, que aquele carpinteiro lá de Nazaré realmente fosse o Messias, o Filho de Deus, e também para os romanos, que já não gostavam dos judeus, né, do pessoal da Judeia, eles consideravam os judeus alguém de difícil serviço, né, que eles não conseguiam controlar, eles achavam eles muito estranhos, porque eles adoravam um Deus que não tinha rosto, eles tinham um templo enorme que não tinha imagens lá dentro, e aí tinha os cristãos. Os cristãos para os romanos era uma vertente dos judeus, eles não conseguiam entender o que era aquilo. Então pensa que os cristãos estavam sendo perseguidos por todos os lados. Existia uma ideia de que um romano valia mais do que um judeu, de que um romano valia mais do que um egípcio, mais do que um árabe. Então eles estavam nesta sociedade, era para esta igreja que Tiago estava escrevendo.
Muitos irmãos eram crentes em Jesus, estavam congregando ali nas primeiras igrejas como escravos e os próprios senhores também estavam aceitando a Jesus. Então Tiago estava falando em uma época onde era muito difícil ser cristão, onde ser cristão significava para muitos um suicídio pelo menos social. Porque o cristianismo era uma vergonha, era uma religião, era uma subcategoria de religião. Então, para aquela época, os irmãos estavam sendo convocados a agirem na vida prática, de forma que a fé deles fosse revelada, fosse mostrada. Imagina hoje para nós. Ai, Madame Maris, você não sabe como que é na minha faculdade, na minha escola, no meu colégio? Eu imagino. Eu venho dessa área. Eu estudei até esses dias, estava na faculdade, sei o que significa ser cristão. Sei como nós somos alvos de chacota. Só que alguns irmãos nossos, no início da igreja, perderam a vida de forma literal por Cristo. Então, se nos custar o fato de que vão rir da nossa cara, o fato de que vão nos achar intelectualmente menos capazes por sermos cristãos, ok, desde que nós não venhamos a negar a nossa fé. Desde que as nossas práticas continuem condizendo com a fé que nós possuímos. Ou seja, nós seremos tardios em falar, tardios em responder, tardios em irarmos, mas nós iremos amar o nosso próximo, mesmo que ele seja alguém que está nos causando aflição, alguém que está nos oprimindo. Continuando aqui, o apóstolo Tiago estava nos alertando de que o cristianismo precisa ser muito mais do que isso que nós achamos hoje, do que já se achava naquela época. O cristianismo precisa ir além das aparências, temos que fazer a diferença neste mundo perdido e as nossas boas ações no dia a dia darão o tom da nossa fé em Cristo Jesus. Afinal, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Se nós cremos em Jesus, se nós nos batizamos, se nós nos aceitamos a Jesus como nosso Salvador, então nós precisamos agir, falar, andar, assistir, postar, comer da forma que Jesus faria. Ah, mas Jesus não postou. Tá bom, porque não tinha naquela época, mas como ele interagiria na rede social? Será que ele encararia a rede social como mais um púlpito para pregar a palavra do Senhor? Ou será que ele faria como alguns que aproveitam aquele lugar para pecar? Veja que a gente pode pecar em qualquer lugar, em qualquer momento, sob qualquer circunstância, até dentro da igreja. A questão não é o lugar que nós estamos, é o que nós estamos fazendo, é o compromisso do nosso coração. A fé no nosso Senhor Jesus, ela deve ir muito além das aparências, da roupa que eu visto, do que eu falo, porque às vezes a gente tem até um linguajar cristão, mas o nosso coração não é convertido. Às vezes até a gente fala como um crente, a gente age como um crente, mas o nosso imaginário, os nossos pensamentos estão poluídos. E só Deus sabe o que se passa na nossa mente. Então, Tiago estava nos alertando de que nós precisamos entender que cristianismo é ir além. É o ponto de que as minhas obras, elas são coniventes com aquilo que eu digo que creio. Eu sirvo a Jesus? Sirvo. Então, o que me custar para servir a Jesus, eu irei pagar. Visitar viúvas, visitar pessoas enfermas, não é uma atividade que a gente quer fazer todo dia. Mas a gente faz porque nós somos cristãos. A gente não quer toda hora ter que... Parece que crente não consegue pecar em paz, né? Porque o Espírito Santo está sempre nos alertando. Parece que eu não tenho um momento de descanso para sentar e assistir qualquer coisa e falar, que qualquer coisa que falarem tá bom. Não. Cristianismo significa que quando eu sentar para ver um entretenimento e aquilo tiver alguma imagem que eu não posso ver, eu irei trocar de canal, eu irei desligar a televisão, não irei assistir. Mas, irmã Damaris, hoje em dia todos os filmes têm uma cena hot, né? Tem uma cena ali. Pois então a gente pula, a gente tira, a gente não assiste. Mas nós iremos nos guardar de pecar. Ah, mas e como é que a gente vai ser cristão? A gente vai ficar dentro da bolha? Mas, irmãos, cristianismo é o quê, afinal? Sabe, eu acho engraçado a nossa geração de cristãos, porque é uma geração que quer fazer muita concessão com o mundo. Cuidado! Fazer concessões com o mundo foi o caminho que levou o povo de Israel a terem as suas cidades, as suas nações destruídas, né? Tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. Depois, quando Jerusalém vai ser invadida pelos romanos,
e no ano 70 ser destruída, tudo tem a ver com as concessões que são feitas. Cuidado! Eu não vou assistir nada? É melhor não assistir nada então. Porque se te leva a pecar, lembra do texto bíblico? Se teu olho te condena, arranque-o fora. É melhor entrar no céu sem ter tido nem um tempinho para ficar ali consumindo porcaria nas redes sociais ou numa plataforma de streaming, do que consumir e não entrar no céu. Então que a gente saiba se guardar do mundo. Que a gente saiba levantar uma ponte na nossa mente, levantar um muro, na nossa mente para que a gente fale, isso aqui eu não irei permitir que esses pensamentos entrem. Só que para isso eu preciso me resguardar das músicas, das imagens, dos filmes, das séries, porque não adianta nada eu falar, não vou pensar nisso e ficar lá consumindo aquelas imagens. Os pensamentos virão de forma automática. Continuando aqui. A fé e as obras de Abraão, no segundo subtópico. Tiago, depois de mencionar a necessidade de o crente realizar boas obras, informando que a fé sem obras é morta, ou seja, não possui nenhum valor, fala sobre o exemplo de Abraão, o qual, além de crer em Deus, era seu amigo, obedecia a todas as ordens do Senhor, até mesmo as que pareciam absurdas, como sacrificar o seu filho Isaque. Em Tiago 2, dos versículos 1 até o 24, o Espírito Santo explica que a fé de Abraão cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Desta maneira, também nós do século XXI precisamos estar atentos à voz de Deus e às necessidades dos nossos irmãos. Boas obras não significam, portanto, apenas esmolas, ofertas, trabalho contínuo na igreja, mas também obediência irrestrita aos mandamentos do Senhor e estender as nossas mãos ao nosso próximo. E no nosso último subtópico nós temos a fé e as obras de Raabe como exemplo. Depois de citar um exemplo nobre do patriarca Abraão, Tiago apresenta aqui a justificação de uma prostituta, a qual sequer era israelita, Raabe. Deus com isso estava provando que tanto o nobre, representando o hebreu, como a mais indigna e ultrajante pecadora, representada por Raabe, pode ter a redenção se com fé realizarem boas obras para Deus. Nós também, independentemente da nossa condição espiritual anterior, seremos aceitos por Deus se vivermos a fé em Cristo, realizando boas obras. Amém? Eu acho tão lindo o exemplo que o Espírito Santo traz à mente de Tiago para que ele escreva, porque ele usa Abraão, que era o patriarca, era o pai da fé, né, da nação de Israel, e ele usa Raabe como exemplo. Um homem e uma mulher. Um homem nobre, né, escolhido por Deus para uma missão lindíssima, judeu, né, hebreu ali de origem, pai do povo hebreu, e utiliza Raabe, uma mulher prostituta, cananeia, e o Senhor está dizendo, esta mulher é tão digna quanto, porque ela, pelas suas obras, teve a sua fé aperfeiçoada. Então nós, independentemente de onde nós estávamos anteriormente, se nós somos filhos de cristãos ou não, se nós fomos salvos, né, pelo Senhor agora, se nós somos filhos de pastor, filho de líder, não importa a nossa vida anterior. Importa é que em Cristo todos nós carecemos de transformação. Em Cristo todos nós precisamos praticar boas obras como evidência da nossa fé. Agora perceba que as nossas obras, elas vêm por causa da nossa fé. Então primeiro a gente crê em Deus. E aí porque nós cremos nele, porque nós o amamos, porque nós queremos agradá-lo, nós começamos a praticar boas obras, nós começamos a obedecê-lo. Então, o primeiro passo é crer no Senhor. E eu sei que muitas vezes é difícil crer em alguém que nós não conhecemos. Por isso a leitura bíblica e o estudo da palavra é tão importante para os nossos juvenis. Não há outro meio para conhecer o Senhor que não seja através da palavra escrita. Nós não temos 66 livros por acaso. O Senhor nos deixou essa palavra para que nós pudéssemos conhecer a Ele. E é a partir do momento que eu conheço a Ele que eu falo, eu quero servi-lo, eu quero amar esse Senhor, eu quero dedicar a minha vida a Ele. Então, quando nós conhecemos a Deus e passamos a amar ao Senhor, aí nós também conseguimos amar o nosso próximo, a estender a mão para uma pessoa mesmo que eu não a conheça. É por causa de Cristo,
É por causa do nosso amor por Ele que as boas obras virão. É porque nós amamos ao Senhor e porque nós queremos agradá-lo que nós conseguiremos obedecê-lo. Então, o primeiro passo é conhecer ao Senhor, para então amá-lo e para depois conseguirmos praticar boas obras e assim a nossa fé não será vã. Amém? Professor, aluno, muito obrigada por ter chegado até aqui. Se você chegou, eu já quero convidar você ao que eu sempre esqueço de falar. Já deixa seu like. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Inscreva-se aqui no canal e pode deixar o seu comentário aqui embaixo, fique à vontade. Será uma alegria ter você aqui e saber o que você tem a me dizer. Muito obrigada, então. Desejo que nesta aula, que neste domingo, o Senhor te capacite, que Ele te instrua, que Ele te ajude. Enquanto você, professor, estiver ministrando esta aula, que o Espírito Santo esteja transformando a vida e os corações dos nossos juvenis. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.